Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu só dar 2 rápidos avisos aqui para vocês. Convidá-los para o nosso culto da virada, quarta-feira que vem, dia 31, a partir das 22 horas. Estaremos recebendo o cantor Rafael Gomes, que vem lá do Rio Grande do Norte, para poder estar conosco nesta grande festa. Vai ser do dia 31 para o dia 1º. Gravou? No dia 1º, às 7 horas da manhã, já começa a nossa nova programação. Serão 12 dias de oração para 12 anos de bênção. Portanto, do dia... Falei anos, foi? Deixa eu repetir. Serão 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos. Pronto, está corrigido. Todos os dias, do dia 1º ao dia 12, teremos um culto de oração aqui no nosso auditório superior, de 7 às 8 horas da manhã. Então, venha participar desta grande festa aqui. Amém? Do dia 1º ao dia 11, faremos lá em cima. Nosso auditório comporta cerca de 80 pessoas. E no dia 12, o encerramento, faremos aqui na nave do templo, que será uma festa, acredito, bem maior. Portanto, todos os dias, do dia 1º ao dia 12, faça esse compromisso. Esteja aqui de 7 às 8 da manhã. Será uma grande celebração. São 12 cultos de celebração, orando e suplicando para que o ano de 2026 seja um ano de muito mais bênçãos para você, para sua casa, para sua família. Eu quero rapidamente, nosso culto hoje termina um pouco mais cedo, eu quero rapidamente refletir com os meus irmãos acerca desta data tão importante que nós hoje estamos comemorando. E para tanto, no livro de Lucas, no capítulo de número 1, eu quero ler com você um texto que está no versículo de número 32. Lucas, capítulo 1, versículo de número 32. A Bíblia diz assim: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Oh glória, vou até ler de novo. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Israel, e o seu reino, com R maiúsculo, não terá fim. Esse é o nosso Deus. Olhe para mim. Se você ler com calma os 4 evangelhos, você perceberá que dos 4 evangelhos, Mateus e Lucas fazem menção da genealogia de Jesus. Mateus, ele fala do Jesus rei. Por isso que é importante
Mateus ter colocado no seu compêndio teológico a genealogia, porque rei que é rei, para ser de fato efetivado como rei, precisa ter toda uma história de rei. E Mateus ele faz menção desta genealogia e ele vai até Davi. Parece que Lucas complementa a genealogia que Mateus escreveu, indo de Davi ou voltando de Davi até Adão. Porque Lucas, quando escreve a respeito de Jesus, Lucas fala da humanidade, Jesus como homem. Se você fizer menção no livro de Marcos e no livro de João, você não verá da mesma forma que a gente encontra em Mateus e em Lucas, porque João, por exemplo, já fala de Jesus como o Verbo, já fala de Jesus como Deus. Se João fala de Jesus como Deus, é porque Deus é aquele que não fora criado. Deus, ele não foi criado por ninguém, portanto, antes de que tudo existisse, o Senhor já era. Portanto, aquele que não fora criado não tem nenhuma genealogia. E esta é a menção que João faz quando cita o Verbo de Deus. Marcos também não faz menção em relação à genealogia de Jesus, porque trata de Jesus como o servo. E Jesus, sendo servo, não haveria na tradição judaica o porquê de haver para ele uma genealogia, tendo essa classificação de servo. Portanto, o evangelho que nós acabamos de ler, o evangelho de Lucas, na minha forma de entender, é aquele que retrata de uma melhor forma, ou de uma forma mais completa, acerca da genealogia de Jesus, porque fala da humanidade. E por que eu destaco o que Lucas escreve em relação à humanidade de Jesus? Porque aqui é onde está o cerne da minha história, é aqui onde está o cerne da sua história. Foi por causa da humanidade de Jesus que hoje nós podemos falar desse Jesus que nós aceitamos e desse Jesus que nós servimos. E ao longo da história, eu poderia aqui destacar algumas personagens que são principais, que são cruciais em toda essa configuração. Hoje nós estamos celebrando o Natal, e enquanto o mundo celebra o velhinho, nós estamos celebrando Jesus. Enquanto o mundo celebra as cores, as luzes, os presentes, nós estamos celebrando Jesus. Enquanto o mundo parece que fez essa distorção para tirar o foco do menino Jesus, nós, enquanto igreja, estamos relembrando que o foco desta data, de fato, é um homem chamado Jesus. Parece que para o mundo, esse nome ou essa data só é comemorado uma vez por ano no Natal, de fato, mas para nós não. Para nós que o conhecemos, que o aceitamos, nós comemoramos todos os dias, porque foi através do nascimento dele, foi através da morte dele, foi através da ressurreição dele, que hoje nós podemos estar aqui, dando graças e adorando o nosso Deus. Tem um cheiroso aí do seu lado? Tem uma cheirosa aí do seu lado? Diga para ele, diga para ela, é por causa de Jesus que você está aqui. O plano perfeito, ele é perfeito porque começa com aquele que é perfeito. E eu poderia destacar a figura do próprio Deus. Eu poderia dizer que dentre as peças centrais na construção de toda essa narrativa, de toda essa história, de todo esse modelo que nós hoje estamos vivendo, uma dessas figuras, pessoas centrais ou peças centrais é o próprio Deus.
Porque é o próprio Deus que monta o palco, é o próprio Deus que monta toda a história, é o próprio Deus que ao longo do Antigo Testamento, Ele faz todas as menções referindo-se sempre a Jesus. É o próprio Deus que deixa muito claro ao longo de toda a história que a peça central a ser apresentada para a humanidade logo mais seguinte seria o homem chamado Jesus. Portanto, Deus, Ele é uma figura, Ele é uma pessoa, Ele é uma peça central na construção desse grande plano perfeito, que é o plano da redenção, que é o plano da salvação. Mais do que isso, o Natal, ele é uma manifestação na terra de um projeto que foi concebido no coração do próprio Deus. Parece que Deus, quando sabendo então que a partir da criação do homem, este homem seria fadado ao fracasso, mesmo assim, o plano, o projeto inicial que Deus concebeu no seu coração, não vai ser obstruído. Deus não vai desistir, Deus vai continuar, e continuando Deus, é por isso que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Eu poderia também destacar, e já encerro, a figura de José, como uma das figuras importantes em todo este contexto. Por quê? Porque José, ele teve um papel primordial para que tudo acontecesse como o Senhor gostaria que de fato acontecesse. Porque José, lembrem comigo a história, ele era noivo de Maria, e sendo ele noivo de Maria, imagina, não tocou, e agora ela parece grávida. Naturalmente, pela nossa condição humana, pela nossa condição de homem, nós poderíamos tomar uma outra atitude, uma outra decisão. José poderia muito bem ter apresentado ela à lei, e apresentado Maria à lei, ela seria condenada, ela seria julgada, e ela seria exposta a toda aquela sociedade. Mas a Bíblia diz que sendo ele um homem justo, sendo ele um homem correto, sendo ele um homem íntegro, é por isso que José é uma peça fundamental na construção desta história, porque ele, sendo justo, diz a Bíblia, no seu coração deixou fazer com que a culpa recaísse sobre ele, abandonando-a, porque se ele a abandona, grávida como estava, ele carregaria sobre si a culpa, ele fugiria, as pessoas iriam dizer, este abandonou a mulher grávida, mas ele, intentando no seu coração, não expor a mulher, por causa do amor que ele tinha, ele vai agora pensar, eu vou fugir, eu vou deixá-la aqui, e é o mesmo anjo que fala com Maria, que vem falar com ele. Oh glória! Gabriel chega e diz, ô José, fica quieto, fica calmo, fica tranquilo, isso faz parte de um plano perfeito. Isso faz parte de um mistério da graça. Isso faz parte de um propósito maior. Eu preciso que você somente aguarde. E eu quero aqui abrir um parêntese para dizer que os sonhos de Deus são muito mais elevados do que os meus e do que os seus. Existem situações que vão acontecer no seu dia a dia, que você pode até não entender, que você pode até querer desistir de passar por aquilo, mas Deus está dizendo, calma, faz parte de um plano e de um projeto maior, simplesmente aguenta, vai passar. Uma outra figura central nessa história é Maria. Maria por nós não é adorada, mas Maria por nós ela é admirada, porque ela foi o veículo, ela foi a escolhida,
Ela foi aquela que o Senhor olhou e disse: vai ser ela. É por isso que ela é bendita. E a Bíblia usa este termo, esta terminologia. Maria era tão discreta, que quando ela recebeu a visita do anjo do Senhor, ela se deixou entender que com ela aconteceria o que ela nunca tinha visto antes acontecer. Porque uma coisa, quando acontece conosco, e a gente já tem algum outro testemunho, fica mais fácil de aceitar. Não, mas isso aqui já aconteceu com fulano e deu certo. Já aconteceu com Beltrano e deu certo. Já aconteceu com outro irmão e deu certo. Aqui não. Aqui é uma história nova. Oh glória. E a minha oração é que o Senhor possa escolher pessoas para começar na sua vida em 2026, histórias novas, histórias que ainda ninguém nunca viu acontecer. A Bíblia diz que ela é tão discreta, que ela fica quieta, ela passa o tempo todo calada, ela vai ver todas as manifestações acontecendo, irmão, cá para nós. Passar todo esse tempo quieta, calada, é porque de fato é uma mulher de Deus. Ela esperou todos os fatos acontecerem, não somente até o nascimento, mas também lá em João capítulo 2, quando no casamento ela chega para Jesus e fala: acabou o vinho. E Jesus olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ele não a chama de mãe, ele a chama de mulher. E mesmo Jesus a tendo repreendido, ela vai até os servos e diz assim: ó, pode fazer o que ele disser. Mas Jesus não havia dito para ela que faria alguma coisa, mas ela foi lá e disse: ele vai fazer alguma coisa, e o que ele disser que é para fazer, faça. Eu quero destacar mais uma figura central desta história. Já falei de Deus, já falei de José, já falei de Maria, e quero falar dele, Jesus. Se você ler lá em Filipenses capítulo de número 2, a Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se e tomou a forma de servo. Eita glória! Foi porque ele se fez servo que hoje nós podemos ser chamados de príncipes e princesas. Foi porque ele resolveu se despir da sua glória, aquele que já nasceu rei, aquele que já nasceu herdeiro, como o texto que nós acabamos de ler, aquele que recebeu do Altíssimo um trono, e só recebe um trono quem é rei para reinar. Jesus, ele sendo o protagonista de toda essa história, enquanto o mundo celebra, como eu falei, o velhinho, nós celebramos Jesus, porque sem Jesus não tem Natal. Podem até lá no mundo tentar desvirtuar a história para fins econômicos e financeiros e comerciais, mas eu digo para você, se Jesus não tivesse nascido, nada disso existiria. O sentido de termos Natal é porque ele nasceu. Natal é nascimento. E para encerrar, e nós vamos louvar a Deus, eu quero destacar
um outro personagem especial. Esse personagem é você. Esse personagem, eu queria que você olhasse, virasse os seus olhos para dentro e você entendesse de que você também faz parte deste plano perfeito. Deus não errou, Deus não erra. É por isso que Jesus nasceu, para que você pudesse hoje, em Cristo, ter uma nova identidade. É como diz o louvor: eu hoje estou bem, mas já estive mal. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Se você olhar para quem você era sem Ele, e se você olhar hoje para quem você é com Ele, você vai ver que quem faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher, esse alguém é Jesus. Jesus não morreu para salvar os anjos. Jesus não morreu para salvar o inimigo. Jesus não morreu para salvar os animais. Jesus morreu para salvar você. Oh, glória. Você pode ficar em pé um pouquinho? Jesus morreu para salvar você. Você é uma peça central na construção desta história. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você também faz parte deste plano perfeito. Você faz parte do plano de salvação. Aleluia. Plano para salvar, louve a Deus. Para selar silêncios, resgate e salvação encheu meu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, o amor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez